Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos na série de mensagens, aprendendo sobre Gálatas. Gálatas capítulo 2. Hoje veremos os versículos de 15 até o versículo 21. Gálatas capítulo 2, do verso 15 até o verso 21. Diz assim a palavra: Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Versículo 16. Sabendo, contudo, que homem nenhum é justificado. Homem nenhum é o quê? Justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos o quê? Justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Versículo 17. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Versículo 18. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém pela leitura da palavra? Amém. Esses versículos que acabei de ler para os irmãos, ele fala de uma doutrina que é fundamental para quem quer entender o cristianismo, para quem quer entender o evangelho, a mensagem do Senhor. Na carta de Gálatas, esse é o primeiro momento que vemos esta palavra que pedi para que os irmãos repetissem enquanto eu fazia a leitura. Justificado, justificação, justo. E nós precisamos entender, houve um homem na história, e quem fez o CFB com nós vai lembrar, houve um homem na história chamado Martinho Lutero. Esse homem não havia entendido isto que nós lemos hoje. Quando ele ouvia falar, Deus é justo, é a justiça de Deus, quando ele ouvia falar isso aí, ele disse que ele nutria dentro dele um ódio por Deus. Ele tinha ódio. Por quê? Porque ele não havia entendido essa doutrina da justificação. E se eu e você, se nós entendermos essa mensagem, nós teremos encontrado as boas novas que Jesus veio trazer ao povo e que Paulo, o apóstolo, estava anunciando à igreja da Galácia, e chega essa mensagem para nós hoje aqui. Nós precisamos entender essa mensagem da justificação. Justificação diz que uma pessoa é inocente, não tem culpa, está livre. É totalmente o contrário da condenação. A condenação mostra que sou pecador e o salário do pecado é a morte. Então a recompensa para mim, como pecador, seria a morte. Mas a justificação
que encontramos na obra redentora de Jesus me transforma um pecador justificado. E agora, por esta justificação, eu sou aceito diante de Deus. Então, a minha intenção nessa noite é lhes falar sobre isso. Espero que vocês, ou a igreja do Senhor, possam entender, porque ao entender isso, nós sairemos daqui convictos de que é possível encontrarmos em Jesus justificação e nos tornarmos nele justos. Quando Paulo pregava sobre essa mensagem, algumas coisas aconteceram naquelas pessoas que ouviram. Porque você tenta imaginar uma pessoa, um criminoso, culpado, chega perante um juiz e o juiz olha para ele e diz: você está justificado, você não tem mais culpa. Isso causa uma revolta na população. O povo que olha para uma situação como essa diz: meu Deus, é impunidade. A impunidade está imperando nesse tribunal. E era isso o que as pessoas estavam acusando. A mensagem que Paulo trazia da justificação, para eles, soava como impunidade. Como que uma pessoa, como que o Gilberto, pecador, pode ser considerado justificado ou justo? Um juiz não pode ultrapassar a lei. E se a lei está dizendo que ele é culpado, então ele é culpado. E verdade, a lei, se eu olho para a lei, eu encontro nela a minha condenação. Então, como resolver essa questão? Porque nós cremos e falamos: Deus é justo, amém? Deus é justo. É isso que nós falamos, é isso que nós cremos, é isso que encontramos na palavra. Mas como Deus é justo, se o Gilberto, que é pecador, é justificado, e se a lei acusa e diz que ele é pecador e, portanto, merece a condenação, como isso se explica? Então, tínhamos essa questão. A igreja da Galácia ouviu a mensagem que Paulo trazia era uma mensagem de justificação, e o judeu que conhece a lei, que vivia ou tentava viver a lei, escuta essa mensagem e diz: não pode. Nós somos justificados pela lei. Uma pessoa só pode ser justificada se ela obedecer à lei. Era isso que os judeus falavam. E quando eles ouviram a mensagem de salvação em Cristo, de uma outra forma, eles falaram: não, a justificação é pela lei. E a lei fala olho por olho. Então é olho por olho. A lei fala: não matarás. E aí você ouve pessoas dizendo que elas são pessoas boas. Por quê? Porque eu nunca matei, eu não roubei, então eu sou uma pessoa justa. Aquilo que nessa época em que Paulo falava mexeu com a sociedade, com a população, hoje, quando nós ouvimos, deve mexer conosco. Nós precisamos ouvir essa mensagem e nos questionar: qual a resposta que eu tenho para isso? Eu sou justificado de que forma? Se a lei diz que eu sou condenado, se a lei me acusa de condenação. Martinho Lutero, como eu falei para vocês, ele se flagelava, ele tinha essa prática do flagelo, ele se flagelava,
e com frequência as pessoas encontravam ele no quarto, desmaiado, de tanto se flagelar, porque ele sabia que ele era pecador, e ele disse: eu preciso me punir pelos pecados que eu estou cometendo. E quando ele ouvia falar da justiça de Deus, ele disse: não me fale em justiça de Deus, porque isso gera em mim um ódio. Essa justiça de Deus está me condenando, está me corroendo. E ele se cortava, se mutilava. E nós sabemos, quem fez essa escola, ou mesmo quem já conhece pela história, sabe que ele encontrou libertação na palavra de Deus quando ele estava lendo, em especial, ele começou a ler a carta de Romanos, capítulo 1, chegou no versículo 17, ele leu aquela parte que diz que somos justificados por Jesus e o justo vive pela fé. Ele, tenho libertação agora, não é pelas minhas obras, não é pela lei. Então existem hoje muitas pessoas vivendo dessa forma, pensando que por obedecer à lei são justificados. Um pregador do século passado, do século XVIII, chamado Charles Spurgeon, ele disse: é mais fácil uma pessoa atravessar o oceano com um barquinho de papel do que uma pessoa ser justificada pela obra da lei. Ou seja, é impossível. É impossível. E por que eu digo para você que é impossível? Porque Jesus, quando ele veio a essa terra, ele apresentou o evangelho e começou a falar da lei. Mateus capítulo 5, ele citou para as pessoas sobre a lei. Ele disse: não está escrito, não matarás? E eles conheciam a lei, eles falaram: sim, está escrito. Eu, porém, digo a vocês, se você, sem motivo algum, nutrir ódio, raiva pelo teu irmão, ou falar alguma palavra que venha maldizê-lo, você já matou ele no teu coração. Quantas vezes você já ficou com ódio, com raiva de alguém? Então, como que você pode dizer que você será justificado obedecendo a lei? Jesus disse, a lei fala, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo que aquele que olhar para alguém, para outra pessoa, com um olhar impuro, em seu coração já adulterou. A Bíblia fala olho por olho. A Bíblia fala sobre não jura, sobre o juramento, eu porém vos digo. Então, a Bíblia fala sobre o divórcio, eu porém vos digo. Então, nesse Mateus capítulo 5, ele começa a ampliar o entendimento dos judeus, e eles começaram a entender, então, ao homem é impossível. É impossível. O único homem sobre a face da terra que veio a esse mundo e que como homem conseguiu viver e obedecer toda a lei, chama-se Jesus Cristo. Somente Jesus, puro, perfeito, santo, sem pecado, somente Ele. Então as pessoas, os judeus na época, começaram a ouvir a mensagem de Jesus e falaram, até nós concordamos com o que ele fala, mas justificação é somente pela lei. Bem, há um tempo atrás, alguém nos nossos seminários, conversando, ele disse assim, a lei, nós poderíamos traduzir, tanto, não somente os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos sintetizam a lei, mas tem muitos preceitos. Alguém já disse que são mais de 600 preceitos que os judeus tentam observar para poder dizer que são justificados. Alguém já disse que essa lei é um grande duvido de Deus. É como se ele dissesse, estou escrevendo aqui para você, duvido que você consiga. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito.
O padrão dele é perfeição. Então está aqui, você quer ser salvo? Obedeça todas essas leis. Senhor, é impossível. Tá bom. Então tem meu filho aqui, ó. Meu filho veio, viveu, obedeceu toda a lei, pagou o preço pelas tuas ou pelas minhas desobediências à lei. Então você escolhe, você quer ser salvo obedecendo a lei? Obedeça a toda. Obedeça a toda. Porque a palavra mesmo diz: maldito aquele que tropeçar num só dos meus mandamentos. Quando nós começamos a olhar para a palavra, vermos a seriedade da palavra, nós começamos a entender que ao homem a salvação é impossível. Ninguém por seu esforço consegue salvação. Embora, ainda hoje, existam grupos religiosos dizendo que a pessoa, se ela fizer alguma penitência, se ela observar algum ritual, se ela subir tantos degraus de uma escadaria, ou andar de joelhos fazendo tais coisas, com isso ela conseguirá obter o favor do Senhor. Ainda hoje se vê isso. Mas pela lei, ninguém consegue. Porque a lei do Senhor é perfeita. E nós, pecadores, falhos. Então olhamos para esse texto e devemos chegar a alguma conclusão. Vamos tentar obter a justificação pela lei? É uma possibilidade. Mas o apóstolo Paulo, ele veio anunciando o evangelho de Jesus. E o evangelho, no versículo 16 que nós lemos, eu quero reler para trazer a sua memória, diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé. Não são justificados pela lei, mas assim, é mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo pregava sobre isso, e nós precisamos agora entender. Quando o texto fala sobre lei, está falando sobre toda a lei. Quando o texto fala obras da lei, está dizendo obedecer todas as leis. E nós já ouvimos, já falei aos irmãos, que o único que agiu dessa forma foi Jesus. Ele viveu obedecendo a lei e morreu para resgatar a humanidade que não tinha condição de obedecer essa lei. Ele veio a esse mundo para resolver um problema que a humanidade não tinha como resolver, não tem como resolver, insolúvel ao homem. Há pessoas que tentam fazer boas obras, fazer caridade, pensando que com isso estão alcançando alguma graça do Senhor. E nós sabemos, na carta de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 10, que diz: pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, nos quais Deus de antemão preparou as boas obras para que andássemos nela. Então os judeus, quando ouviram essa mensagem, disseram algo: Paulo, você está louco. Se você fala isso, ninguém mais vai querer obedecer à lei.
Bem, uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela obedece à lei, não para ser justificado, mas porque entendeu que as boas obras foram criadas, foram feitas por Deus para que nós andássemos nela. Então, é minha obrigação, é nossa obrigação viver a palavra, mas sabemos que não são as nossas obediências à palavra que farão com que alcancemos a graça da salvação. Somos justificados em Cristo. E as pessoas então estavam dizendo: o teu evangelho é muito simples. É muito simples. É preciso, as pessoas precisam pagar um preço. Por exemplo, domingo que vem o batismo? Domingo que vem teremos o batismo. Algumas pessoas no passado, e nós estamos tentando sempre, com a forma da mensagem, com a maneira de explicarmos a mensagem, dizer, olha, não é isso. Algumas pessoas no passado diziam assim, olha, eu não posso ser batizado, porque eu ainda tenho tantos pecados. Que bom que nós reconhecemos que temos pecado. Porque só quem tem o Espírito Santo de Deus reconhece que tem pecado. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo e você fala que ela é um pecador, ela diz, eu não. Aí vem aquele discurso que eu já disse para vocês, né? Eu nunca matei, eu não roubei, não faço isso, eu não faço aquilo, então eu não sou pecador. A palavra do Senhor diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Queridos, Deus não muda, Deus não mente. Se Ele fala que todos pecaram, eu posso dizer sem a menor insegurança de que eu estou falando alguma coisa errada. Todos vocês aqui que estão me olhando são pecadores, viu? Tá? É você. E nós precisamos do Senhor. E o pecado é motivo de vergonha. É vergonha para nós. Aí os judeus falavam, mas Paulo, se você falar isso, as pessoas então dirão, para que eu serei bom se eu sou justificado pela fé em Jesus? A pergunta é, quem é bom? Um rico chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus já corrige, ou como dizem os jovens, alguns, ou adolescentes, já deu nos dedos dele, né? Jesus já deu nos dedos. Quem é bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. E aí ele começa a dizer, você sabe os mandamentos? E começou a falar os mandamentos, ele disse, sim, desde a minha infância, sei de cor todos os mandamentos. Aí Jesus disse, falta uma coisa para você. Sempre é assim na nossa vida, né? Falta uma coisinha só. E aquilo é uma pedra no sapato. Aquilo é algo que fica nos corroendo. E o texto nos fala que esse interlocutor que falava com Jesus, e Jesus disse a ele, te falta uma coisa. E quando ele ouviu do que se tratava, ele saiu triste, porque ele não queria mudar de vida. O pecado é uma tristeza em nossa vida. Então não temos nada de que nos orgulhar. E os judeus estavam dizendo, Paulo, se você falar isso, as pessoas não vão querer mudar. Acontece que ninguém consegue mudar na força do seu próprio braço. Tem pessoas que pensam que vão mudar, porque eu decidi, agora eu vou mudar. Não muda. Se não for o Senhor, se não tiver o Senhor para mudar a nossa essência, o ser humano é por natureza mau, inclinado para o mal. Jesus, ele disse, o espírito está pronto. Nós sabemos disso, a carne é fraca, pende para o mal. Paulo fala aos romanos, o bem que eu quero fazer, eu almejo fazer, e eu disse, Senhor, hoje, amanhã, segunda-feira, será um novo tempo, um novo momento, o bem que eu quero fazer quando eu vejo, eu não fiz. Aquilo que eu não queria, quando vejo está batendo na minha porta, Senhor,
Por quê? Porque eu só sou mudado pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Então é diferente de um juiz que chega, por exemplo, para um bandido, para um fraudulento e diz para ele: você está livre. É diferente de quando Deus fala isso. Por quê? Porque Deus, ele disse: eu entrego meu filho no teu lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele é justo, porque ele disse: sim, Gilberto, tem uma condenação. E Satanás chega diante de Deus e diz: o Gilberto pecou e ele merece a condenação. E Deus, quando ele olha para mim, ele disse: eu olho para o Gilberto, mas eu vejo nele o meu filho, Jesus Cristo. Foi isso que Paulo falou. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Deus olha para mim, ele não olha a minha imperfeição. Ele não olha para os meus pecados. E isso me constrange mais ainda. Isso me constrange mais ainda, porque tamanho amor, eu não sei, não consigo retribuir. E por mais que eu faça alguma coisa, eu tenho consciência de que sou um eterno devedor. E aí eu entendo, a justificação pela lei é impossível. Sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, eu sou declarado sem culpa nenhuma, livre da condenação. Dentro de mim eu tenho aquela consciência: Senhor, mas eu não mereço. E ao mesmo tempo já me vem à mente: sim, é verdade, você não merece. Mas existe algo chamado misericórdia. A misericórdia do Senhor, que não me dá aquilo que eu merecia. A misericórdia do Senhor me livra da condenação. E a graça me oferece a salvação. Ah, maravilha! Porque Deus é misericordioso. Walter, eu não sou condenado. E Lucas, porque Ele é gracioso, por sua graça eu sou salvo. Por meio da fé em Cristo Jesus. Então, quando olhamos para o Evangelho, Paulo fala esse Evangelho. Os judeus conheciam muito bem a lei, viveram por anos aquela lei, ou tentaram viver. E aqui tem pessoas em nosso meio, e algumas que estão assistindo, que passaram a vida toda se esforçando para obedecer a lei. O nosso esforço maior não deve ser para obedecer a lei, mas o nosso esforço maior está em entender aquilo que Jesus já fez em nosso lugar, a meu favor, a favor de toda a humanidade. Quando eu entendo isso, toda a obra da lei eu me esforço para fazer, mas por puro constrangimento. Me constrange saber que Jesus morreu por mim e eu o desprezo, vivendo dissolutamente, vivendo no pecado. Lembram do filho pródigo? Da passagem do filho pródigo? Chega um momento em que ele volta ao entendimento e ele disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E qual foi a reação do pai? O pai correu, abraçou, beijou, diz: tragam roupas limpas, tragam um anel para colocar no dedo desse meu filho, dizendo que ele é filho, tem autoridade, tragam sandálias para os pés, porque esse meu filho estava morto, e quem vive no pecado está morto. Estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi resgatado, foi salvo. É isso que a graça do Senhor faz.
E é isso que é o meu desejo nessa noite, que você entenda. Pelo teu esforço, você não conseguirá agradar a Deus. Nós só somos aceitos diante de Deus através do sacrifício de Jesus. Porque quando Deus olha para o ser humano, Ele encontra nele pecado. Mas se ao olhar para uma pessoa que tem fé em Cristo Jesus, Ele já não olha mais a pessoa, mas Ele olha o próprio Filho dele em mim. Por isso nós somos cristãos. Cristo habita em mim. Cristo habita em todo aquele que nele crê. Então temos aqui a justiça pela lei, a justiça pela fé e a sustentação dessa mensagem que Paulo falou nos versículos de 17 a 20. Ele reforça. Ele diz assim: mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que ele estava falando nesse momento? É isso, ele disse: o dia da minha conversão, e no caso de Paulo, foi o dia que ele caiu do cavalo, literalmente, andando na estrada de Damasco. Ele tem aquela maravilhosa visão, e aquela visão o tornou momentaneamente cego. Ele não conseguia enxergar mais nada, e as pessoas à sua volta só viram o clarão, não ouviram nada, e eles o conduziram para uma casa onde ele ficou 3 dias lá. Aquele foi o momento da conversão de Paulo. E ele disse: depois da minha conversão, se eu voltar a pecar, não é que Jesus é ministro do pecado, sou eu que estou pecador. Sou eu que estou destruindo aquilo que o Senhor fez. Não tem nada a ver com Jesus. A obra que ele fez tem a ver comigo. Carne, homem, natureza humana. É isso que ele estava falando aqui. Versículo 18: porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu me identifico com a obra de Cristo. Eu vejo aquilo que o meu Senhor fez, o meu mestre, o meu Redentor fez, e eu me identifico com Ele. Fui crucificado juntamente com Cristo naquela cruz. É o que ele estava dizendo. E no versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Dessa forma ele estava justificando aos judeus que o acusavam. Esse evangelho que você está trazendo está fazendo com que as pessoas vivam no pecado. Ele disse: não, porque eu fui crucificado com Cristo. Morri em Cristo para a lei, porque eu entendi que eu não consigo, pela lei, alcançar salvação. Agora é Cristo que vive em mim. E ele estava então dessa forma ratificando a mensagem. E aí temos algumas questões. Quando eu ouço essa mensagem, eu posso chegar à conclusão: então eu vou pecar. Afinal de contas, Jesus já me justificou. É uma possibilidade. Ou então, já sei, eu vou tentar me aproximar de Deus obedecendo toda a lei. Nesse caso, acontece o que está escrito no último versículo 21, último versículo que lemos: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu sou justificado pela lei, por que cargas d'água, diria eu? Por que razão
Cristo levaria os meus pecados se eu, com meus próprios esforços, tentaria fazer isso? Ele disse: eu não quero tornar aquilo que Jesus fez em vão. Nenhum homem conseguiria, mas só o fato de tentar a salvação pelas obras da lei estaria dizendo: é inútil tudo aquilo que Jesus fez. Deixa eu ler com você aqui para encerrar. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Diz assim: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Então, nós podemos desfrutar da salvação por Deus. Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4, e é o último texto que pretendo ler hoje. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando eu obedeço a palavra, eu entrego as minhas ofertas, meu dízimo. Ah, pastor, mas isso é lei. Eu faço por gratidão, por constrangimento, porque é isso que a palavra me ensina a fazer. E ai de mim se não o fizer, porque tudo que eu faço é tão pouco mediante aquilo que ele fez. A mensagem que lhes trago hoje é a mensagem da justificação. E o que significa a justificação? Somente aqueles que são justificados é que são aceitos diante de Deus. E para ter justificação é somente pela fé em Jesus Cristo. Então, se você crê em Jesus, você pode desfrutar nesse momento, a partir desse momento, dessa justificação. Sou justificado, sou declarado sem culpa. E quando eu peco, eu me envergonho e chego diante do Pai e digo: Pai, me perdoe. Pequei contra os céus e diante de Ti. Todo ser humano, homem e mulher, carece da justificação. E a justificação só é possível em Jesus. Se alguém tenta ser justificado ou justificar-se a si mesmo diante de Deus por obras da lei ou por obedecer à lei, essa pessoa está invalidando aquilo que Jesus fez. Mas se alguém se aproxima de Jesus, crendo que Ele sim pagou o preço pelo nosso resgate, essa pessoa pode começar a desfrutar desse momento a salvação, o perdão e a aceitação diante de Deus. Só somos aceitos diante de Deus pelo sacrifício de Jesus. Quem sabe essa noite você possa dizer isso ao Senhor: eu creio no Teu Filho amado, eu creio na obra que Jesus fez naquela cruz. Aceita-me como filho, mesmo sendo pecador, justificado estou pela Tua obra. Quem sabe você possa dizer isso agora mesmo. Eu espero você fazer a sua oração do seu jeito e dizer isso ao Senhor: eu creio em Ti, Jesus. Eu creio na obra que o Senhor fez naquela cruz para me resgatar dos meus pecados. Assim como o apóstolo Paulo, eu quero dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim.